A zona leste de Salvador sempre foi conhecida como uma área movimentada, mas pacífica, uma colcha de retalhos de casas densamente povoadas, botecos que mal tinham aberto completamente as portas para o dia e ruas de bairro normalmente percorridas apenas pelos moradores locais. Não havia um único sinal de que uma grande tragédia acabará de brotar no meio daquela vida aparentemente comum. No entanto, foi precisamente num desses cantos que pareciam tranquilos e totalmente cotidianos que uma verdade sombria começou a pulsar lentamente, uma verdade cuidadosamente escondida sob o rótulo de um acidente involuntário. Um fato que mais tarde faria muitas pessoas tremerem. Esta história começou quando uma mulher de meia-idade, Dona Elza, chegou à delegacia de polícia de Itapuã. Seu rosto estava pálido, seus passos vacilantes, como se toda a força tivesse sido arrancada de seu corpo. Ela relatou que seu marido, seu Antônio, um homem simples que fazia uma caminhada matinal todos os dias para manter a saúde, fora encontrado morto após ser atropelado por um caminhão numa pequena rua perto de casa. O que fez o policial de plantão parar imediatamente de escrever o boletim de ocorrência foi o tom da voz da esposa. Estava cheio de medo, mas dentro desse medo havia algo muito mais pesado, uma espécie de pressentimento de que o que acontecerá não era apenas um desastre comum. Ele era uma pessoa muito cuidadosa, delegado. Ele nunca atravessava a rua de qualquer jeito, disse ela, agarrando a bolsa com força. Pouco depois, chegou outro homem mais jovem com um rosto impassível sem muita expressão. Era Lucas, o ex-genro da vítima. Ele disse que o acidente foi um acontecimento puramente inesperado. Segundo ele, o caminhão que passava não teve tempo de desviar. Ele repetia essa frase no mesmo tom toda vez que era questionado, como se já tivesse preparado a resposta desde o início. Os policiais começaram a sentir que algo não estava em harmonia. Quando a equipe se dirigiu ao local, a rua era na verdade bastante calma e relativamente estreita. Qualquer motorista que passasse por ali deveria reduzir a velocidade automaticamente. No entanto, no local, havia marcas de pneus curtas que não indicavam uma tentativa de frenagem longa. Mais estranho ainda, os pertences da vítima foram encontrados bem arrumados, não espalhados como num acidente súbito. Um dos investigadores, o delegado Mendes, até sussurrou baixinho para seu colega: limpo demais. Arrumado demais. Um comentário simples que geralmente só surge quando alguém está diante da cena de um crime, não de um acidente. Essa dúvida se fortaleceu quando a polícia solicitou as gravações das câmeras de segurança da vizinhança. Na gravação, o mesmo caminhão foi visto voltando ao local alguns minutos após o ocorrido. Um comportamento incomum para um motorista em pânico ou chocado após um acidente. O caminhão parou brevemente e depois partiu novamente, como se alguém estivesse se certificando de que algo estava concluído. A estranha sensação dos policiais transformou-se em suspeita quando eles reexaminaram a relação entre a vítima e seu ex-genro. Descobriu-se que os dois estavam envolvidos numa disputa sobre a partilha de bens da família após o divórcio de Lucas com Sofia, a filha de Antônio. Uma informação que o ex-genro não mencionou ao prestar depoimento. Esse fato mudou a direção da investigação de um desastre para uma possível armação. A partir daí, a polícia começou a investigar mais a fundo. Seguiram os movimentos do ex-genro, examinaram seu celular e reestudaram o estilo de vida da vítima. E cada passo que davam levava a uma conclusão cada vez mais próxima: o acidente talvez não fosse um acidente. O que os investigadores descobririam a seguir era um pedaço da verdade muito mais sombrio, algo que fora escondido por trás do rosto calmo de um homem que fingia ter sofrido uma perda. Quando o delegado Mendes começou a aprofundar a investigação e convocou novamente a família para fornecer informações mais detalhadas, Lucas, o ex-genro da vítima, apareceu com uma atitude que parecia calma, mas soava forçada. Era como alguém que preparou um roteiro na cabeça e só precisava apertar um botão para repetir as mesmas frases toda vez que lhe perguntassem. Ele explicou que seu Antônio costumava fazer sua caminhada matinal por aquela pequena rua, então o acidente foi considerado algo inevitável, especialmente porque, segundo suas palavras, o caminhão de carga estava com pressa para chegar a um armazém na zona portuária. Ele acrescentou que sua relação com o ex-sogro ainda era muito boa e que não havia conflitos significativos após o divórcio.
embora a frase fosse dita em tom monótono e sem o menor tremor emocional, fez o investigador sentir uma distância entre as palavras e uma realidade que poderia ser muito mais complexa. Enquanto isso, sua ex-esposa, Sofia, a filha biológica da vítima, deu um depoimento que parecia estar em linha com a história de seu ex-marido. Mencionou que seu pai muitas vezes se recusava a seguir os conselhos da família para ser mais cuidadoso em suas caminhadas matinais, especialmente porque a área era frequentemente atravessada por grandes veículos de um depósito de logística próximo. Ela contou isso enquanto segurava as duas mãos no colo, tentando convencer que o trágico evento era apenas um golpe do destino. No entanto, o delegado Mendes notou que toda vez que uma pergunta era direcionada a um detalhe específico, seus olhos se moviam rapidamente em direção ao ex-marido, como se buscasse uma aprovação silenciosa. A combinação de suas respostas soava como um álibi bem polido, seguindo o padrão narrativo comum sobre acidentes, frequentemente usado para evitar suspeitas iniciais por parte das autoridades. Assim, o delegado começou a sentir um desconforto pairando no ar. Mendes então fez perguntas sobre o paradeiro deles na manhã anterior ao acidente. O ex-genro explicou que estava entregando mercadorias em um armazém nos arredores da cidade, o que o tornava aparentemente impossível de estar no local no momento do incidente. No entanto, o álibi parecia limpo demais e fácil demais de aceitar para alguém que afirmava estar profundamente chocado com a morte de um homem que já fez parte de sua família. Ele explicou que, após saber do ocorrido, correu para o local para ajudar a família e que não sabia de nenhum detalhe do acidente além do que as testemunhas oculares no local haviam dito. Mendes notou como suas respostas nunca eram diretas, sempre circulando por frases adocicadas e não solicitadas, como se estivesse tentando direcionar a atenção para seu lado atencioso e ofuscar o fato de que ele foi a primeira pessoa a chegar depois do ocorrido, mesmo antes da ambulância e da viatura policial. Sua ex-esposa então interveio, dizendo que seu ex-marido era o tipo de pessoa que sempre agia rápido quando algo acontecia com a família, e que não havia razão para suspeitar dele. Uma declaração que, na verdade, deixou o investigador ainda mais desconfiado, pois parecia apressada demais em garantir que não havia motivo algum. Além disso, o investigador descobriu que seus depoimentos quase não tinham pausas, como 2 trechos de diálogo que foram memorizados e sincronizados com esmero, algo que raramente acontece em casos de acidentes reais, onde a família geralmente fala com emoção, não com um padrão calmo, repetitivo e estruturado. Sempre que o investigador tentava perguntar novamente sobre a cronologia dos eventos daquela manhã, o ex-genro dava exatamente a mesma resposta, como se recusasse a sair do corredor da história que havia preparado. O que era ainda mais perturbador, ele tentou convencer o investigador de que o caminhão que atingiu a vítima era um veículo estranho, de fora da cidade, embora as imagens da câmera de segurança mostrassem que o veículo havia passado pela área várias vezes no dia anterior. Isso contradizia a alegação de que o motorista do caminhão não conhecia a região. A explicação do ex-genro tornou-se ainda mais difícil de acreditar quando ele disse que não conhecia o motorista do caminhão, mas alguns vizinhos mencionaram tê-los visto conversando perto de um boteco alguns dias antes do incidente. Os investigadores não o repreenderam nem expressaram suas dúvidas diretamente, mas trocaram olhares, entendendo que essa história aparentemente plausível estava, na verdade, formando um padrão muito suspeito. O padrão lembrava-os de muitos casos anteriores, onde o perpetrador tentava disfarçar um crime como um acidente para que a investigação parasse. No final da sessão de interrogatório, o delegado Mendes notou que o ex-genro parecia calmo demais para alguém que acabará de perder uma figura importante em sua vida, e sua ex-esposa parecia esforçar-se demais para estar em sintonia, embora algumas de suas respostas não fossem totalmente consistentes. Com tantas pequenas inconsistências, os investigadores começaram a entender que este depoimento não era um retrato da realidade, mas uma narrativa polida na esperança de encobrir algo muito mais sombrio. Eles então decidiram que deveriam passar para a próxima fase, testar cada detalhe desta história com evidências físicas e observações de campo, para que a verdade pudesse ser separada da falsidade que estava sendo tão cuidadosamente arranjada. Quando o interrogatório inicial terminou e os arquivos preliminares começaram a ser compilados, os investigadores sentaram-se juntos para revisar cada declaração que havia sido dada.
Mas quanto mais eles reliam a série de histórias, mais claro ficava que algo não estava sendo montado com honestidade. Eles começaram a sentir que as duas testemunhas da família estavam muito alinhadas na cronologia, muito calmas na maneira de explicar e muito rápidas em oferecer explicações que pareciam fechar todas as perguntas, mesmo antes que as perguntas fossem feitas. O delegado Mendes, mais experiente, expressou que esse tipo de padrão raramente vinha de pessoas que realmente vivenciaram um evento trágico, mas sim daqueles que estavam tentando gerenciar uma narrativa para não deixar espaço para uma investigação mais aprofundada. Um dos investigadores então notou o relatório da gravação da câmera de segurança que mostrava o movimento do caminhão na manhã do incidente. Ele descobriu que o veículo não passou apenas uma vez, mas duas com um intervalo de tempo que não se encaixava na lógica de um acidente espontâneo. O veículo que atingiu a vítima parecia dar a volta, parar por um momento e depois seguir para outra área antes de finalmente desaparecer do alcance da câmera. Isso levantou uma grande questão sobre a motivação do motorista para realizar uma ação tão incomum. Os investigadores trocaram olhares ao perceber que tal comportamento se assemelhava mais a alguém se certificando de algo do que a alguém em pânico após atropelar uma pessoa. O instinto dos investigadores começou a trabalhar mais profundamente quando revisaram as anomalias no local do crime. Eles descobriram que as marcas de pneu na estrada eram retas demais e curtas demais para serem consideradas uma tentativa de frenagem de emergência. Além disso, não foram encontrados vestígios de arrasto ou marcas de derrapagem que se alinhassem com a narrativa de um acidente súbito. Viram que os pertences da vítima estavam arrumados de forma organizada, como se tivessem sido colocados de volta em suas posições, enquanto em um acidente real, pequenos objetos geralmente são arremessados em várias direções e raramente ficam tão organizados sem intervenção humana. Essa condição fez os investigadores pensarem que alguém havia manipulado a cena do crime para que parecesse um acidente normal. Durante uma longa discussão na pequena sala de reuniões, um dos investigadores levantou uma questão sobre a relação entre a vítima e seu ex-genro. Ele então revelou que havia encontrado uma breve troca de mensagens no telefone da família sobre uma disputa de partilha de bens algumas semanas antes. Embora uma briga de família não fosse prova direta, os investigadores perceberam que tal tensão poderia desencadear ações extremas, especialmente quando interesses financeiros e mudanças de status após um divórcio estavam envolvidos. Eles então compararam o tom de voz do ex-genro ao dar seu depoimento com as informações sobre o conflito anterior e descobriram que sua calma excessiva, na verdade, inseria sinais de negação emocional incomuns. Outro investigador notou que o ex-genro repetia com muita frequência a desculpa de que não estava perto do local na manhã do incidente. No entanto, gravações de câmeras de 2 dias antes mostraram que ele havia passado várias vezes pela mesma rua usando seu veículo particular. Esse fato levou os investigadores a suspeitar que ele poderia estar estudando a rotina da vítima ou verificando as condições da estrada antes de executar algo que havia planejado. Isso foi reforçado pelo testemunho de um vizinho que, sem querer, viu o ex-genro conversando com alguém que se parecia com o motorista do caminhão perto de um pequeno boteco alguns dias antes da tragédia. Todas essas pequenas peças começaram a formar um quadro maior, um padrão inegável de que a história construída pela família não era um reflexo puro da realidade. Os investigadores sentiram que havia outra versão escondida, uma versão que não aparecia nas declarações oficiais, mas era claramente visível na maneira como se olhavam antes de responder, na maneira como pausavam antes de falar e na maneira como o tom de voz mudava quando as perguntas tocavam em áreas para as quais não estavam preparados. O instinto dos investigadores, aprimorado por dezenas de casos semelhantes, dizia que este acidente estava sendo empurrado para uma conclusão rápida para não deixar espaço para uma apuração mais profunda dos fatos. Quando a pequena reunião terminou, o líder da equipe de investigação fechou o arquivo preliminar e disse em tom baixo, mas firme, que este caso não poderia parar no relatório de acidente, porque havia muitas partes que não se encaixavam na lógica e muitos testemunhos que pareciam sombras de um cenário fabricado. Ele decidiu que a investigação deveria ser direcionada para um reexame de todas as evidências, incluindo gravações de câmeras, a posição do veículo e a possibilidade de comunicação oculta entre o perpetrador e outras partes.
Essa decisão foi recebida com um aceno de cabeça de toda a equipe, porque neste ponto, eles sabiam que não estavam mais buscando a verdade de um acidente, mas rastreando os vestígios de um plano disfarçado com muito cuidado. Quando a decisão de realizar uma inspeção de campo foi tomada, toda a equipe de investigação se dirigiu ao local do acidente na esperança de encontrar pistas que não eram visíveis nos relatórios iniciais. Desde o primeiro passo que deram na rua estreita, a atmosfera ao redor sinalizava que algo não estava totalmente de acordo com a imagem de um acidente espontâneo. A rua era bastante tranquila e relativamente reta, de modo que qualquer motorista que passasse pela área normalmente diminuiria a velocidade sem a necessidade de sinalização adicional, especialmente pela manhã, quando a atividade dos moradores começava a aumentar. Os investigadores se curvaram, examinando a superfície da estrada, que parecia limpa e não mostrava sinais de longas marcas de freio que geralmente aparecem em incidentes de colisão súbita. Eles acharam estranho descobrir que as únicas marcas de pneu eram muito curtas, como se não houvesse esforço do motorista para desviar. Além disso, o padrão de atrito no asfalto era muito regular e não refletia a condição caótica que deveria resultar de um impacto violento entre um corpo humano e um veículo grande. Eles começaram a se perguntar se o motorista do caminhão realmente não viu a vítima ou se, em vez disso, o motorista sabia exatamente para onde deveria direcionar seu veículo. Não muito longe do ponto de impacto, os investigadores encontraram os pertences da vítima em uma posição ideal demais para um acidente, como um celular que não estava quebrado e uma carteira que ainda estava bem fechada, sem sinais de ter caído naturalmente. Essa descoberta fez com que os investigadores parassem por um momento e trocassem olhares, pois objetos pessoais raramente sobrevivem em um estado tão organizado depois que alguém é atingido por um caminhão. A possibilidade de os objetos terem sido reposicionados começou a se tornar uma suposição difícil de ignorar. Enquanto investigavam mais ao longo da calçada, um dos investigadores encontrou uma mancha de óleo quase invisível, mas consistente com o tipo de lubrificante frequentemente usado em caminhões de contêineres que operam na área portuária. Os investigadores então tentaram combinar a mancha de óleo com a direção das rodas e descobriram que o padrão era consistente com um veículo fazendo uma inversão de marcha lenta, não um veículo em pânico após causar um grande acidente. Isso fortaleceu ainda mais a suspeita de que o perpetrador poderia ter retornado ao local para garantir que a vítima não estivesse mais se movendo ou simplesmente para verificar as condições ao redor após sua ação. Com base em longa experiência no tratamento de vários casos, os investigadores sabiam que os perpetradores que realizam ações planejadas muitas vezes falham em pequenos momentos que consideram triviais, como o movimento do veículo que não percebem que foi gravado ou marcas de pneu que não podem ser completamente apagadas. Ao examinar a calçada mais de perto, os investigadores encontraram uma mancha sutil que parecia o atrito de um tecido, como se a vítima tivesse caído em uma determinada posição corporal antes de sofrer um impacto subsequente. Isso levantou a questão de se a vítima estava realmente andando ou talvez já estivesse em uma condição indefesa antes de ser atingida. A possibilidade de alguém ter manipulado a posição do corpo da vítima antes da colisão começou a entrar nos cálculos, especialmente ao considerar a inconsistência entre os ferimentos no corpo e o ponto de impacto relatado pela testemunha. Um dos investigadores seniores então notou que o ângulo de impacto visível no asfalto não estava alinhado com a direção de vinda do caminhão mencionada no relatório, levantando um grande ponto de interrogação sobre a narrativa do motorista, que afirmou não ter conseguido desviar a tempo. A partir desse ângulo de impacto, os investigadores puderam sentir uma indicação de que o veículo poderia ter sido deliberadamente direcionado para o caminho da vítima, em vez de simplesmente passar e não conseguir reagir. A pequena diferença na inclinação da marca do pneu tornou-se uma pista crucial que só poderia ser reconhecida por alguém experiente e cuidadoso o suficiente para ver o que era invisível a olho nu. Durante a inspeção, vários moradores que viviam perto do local começaram a se reunir e a conversar com os policiais, mencionando que a rua era geralmente segura e quase nunca havia acidentes graves. Isso gerou confusão sobre por que este incidente parecia tão estranho e diferente do normal. O testemunho espontâneo dos moradores reforçou ainda mais a suspeita de que o evento não fazia parte de uma rotina trágica que pudesse ser aceita logicamente, mas sim uma anomalia que precisava ser examinada mais a fundo.
Quando a inspeção estava quase no fim, um investigador que examinava um pequeno arbusto na beira da estrada encontrou uma pegada que se afastava do ponto de colisão. A pegada tinha um tamanho compatível com o do sapato usado pelo ex-genro da vítima. Essa descoberta não era uma prova absoluta, mas foi suficiente para acionar um alarme de que a presença do homem na área poderia não ser apenas uma coincidência ou uma visita familiar após o ocorrido. A pegada parecia recente e não estava misturada com a terra seca, levando os investigadores a concluir que alguém esteve naquele local muito perto do momento da colisão. No final, o quadro geral formado pela inspeção da cena do crime confirmou que este acidente não era totalmente natural e que a história contada pelas testemunhas da família não se alinhava com as evidências físicas que começavam a revelar a realidade. Com as evidências de campo se tornando mais fortes, os investigadores decidiram levar a investigação a um estágio mais profundo, examinando todos os pequenos detalhes que poderiam levar a um motivo oculto, até então encoberto por uma narrativa de acidente que era boa demais para ser verdade. Após a inspeção da cena do crime levantar mais perguntas do que respostas, a equipe de investigação sabia que não podia mais depender apenas das declarações da família ou dos relatórios iniciais. Assim, decidiram realizar uma vigilância secreta para verificar se o comportamento das testemunhas correspondia à história que contaram durante o interrogatório. A decisão surgiu depois que o chefe da equipe afirmou que cada parte deste caso mostrava um padrão incomum, especialmente a calma do ex-genro da vítima, que parecia uma máscara projetada para esconder algo muito mais sério do que apenas um acidente. Os investigadores então determinaram que o melhor local para o monitoramento seria em torno da área residencial onde o ex-genro morava, especificamente na área do Rio das Pedras, que tinha vários cantos escuros e vielas laterais que permitiam que alguém se movesse sem atrair a atenção dos moradores. Eles escolheram um ponto de observação que podia cobrir a casa do ex-genro, bem como o acesso a uma trilha que levava a um pequeno rio atrás da área, pois relatórios iniciais mencionavam que ele havia sido visto saindo sozinho em horários incomuns. A equipe de operações especiais então preparou o equipamento de vigilância, consistindo em câmeras de longo alcance e pequenos dispositivos de espionagem que podiam gravar movimentos sem levantar suspeitas. Todo o equipamento foi instalado antes do anoitecer para que o disfarce parecesse natural. Quando a noite começou a cair e o bairro lentamente se acalmou, os investigadores esperaram dentro de um veículo estacionado a uma boa distância da casa do alvo, deixando o tempo passar enquanto observavam se havia alguma atividade que indicasse agitação ou movimentos suspeitos do morador da casa. Pouco depois de a área ficar completamente silenciosa, eles viram o ex-genro da vítima sair de casa com passos rápidos, parecendo alguém que queria evitar atenção. Ele carregava algo embrulhado em um pequeno pano em sua mão. Os investigadores mantiveram uma distância segura enquanto mantinham os olhos em cada um de seus movimentos. Eles viram o homem caminhar em direção a uma viela escura e raramente usada pelos moradores à noite. Seus movimentos eram cuidadosos, e ele olhava para trás repetidamente, como se para garantir que ninguém o estava seguindo ou observando. Quando ele chegou perto do pequeno rio que passava pela parte de trás do bairro, ele ficou parado por alguns momentos, olhando ao redor, antes de jogar o pequeno embrulho na água. Em seguida, ele voltou para sua casa sem olhar para trás uma única vez. Os investigadores imediatamente registraram essa ação, pois o ato de descartar um objeto secretamente à noite geralmente indica uma tentativa de se livrar de algo que poderia ser evidência. Eles perceberam que esse tipo de padrão aparece frequentemente em casos em que o perpetrador tenta se livrar de itens que contêm vestígios físicos, como pedaços de roupa ou pequenos objetos relacionados à vítima. Após observarem o incidente, os investigadores decidiram enviar uma segunda equipe para verificar a área do rio na manhã seguinte, quando a correnteza estivesse mais estável e permitisse a busca por quaisquer restos do objeto que pudessem ter ficado presos na margem do rio. Embora não pudessem recuperar o item naquela noite devido ao alto risco de serem descobertos, eles se certificaram de marcar o ponto exato do descarte usando um dispositivo de rastreamento visual instalado no local de observação. Além de monitorar a atividade no rio, a equipe de vigilância também observou o padrão de movimento do ex-genro durante as noites seguintes e descobriu que ele frequentemente saía de casa quase no mesmo horário.
Desta vez, ele não carregava nenhum objeto, mas sua maneira de se mover, muitas vezes de cabeça baixa e olhando rapidamente para os cantos escuros, indicava uma agitação que não apareceu durante o interrogatório na delegacia. Os investigadores consideraram essa mudança de comportamento como uma resposta à pressão interna, pois ele provavelmente percebeu que o álibi que construiu estava começando a desmoronar. Na terceira noite de vigilância, os investigadores registraram que ele estava falando ao telefone com alguém enquanto andava de um lado para o outro em frente à sua casa. Embora a conversa não pudesse ser ouvida com clareza, sua linguagem corporal mostrava uma ansiedade crescente, especialmente quando ele encerrou a chamada abruptamente e entrou em casa com passos apressados. As gravações visuais que foram obtidas foram então analisadas pela equipe para determinar se ele estava se coordenando com outra pessoa ou apenas tentando encontrar uma maneira de fortalecer seu álibi. Quando todos os dados de observação foram coletados, o chefe da equipe concluiu que o comportamento do ex-genro não era consistente com alguém que se sentia inocente ou que estava de luto, mas sim se assemelhava a alguém lutando para manter uma história que estava lentamente perdendo sua base. Essa decisão levou os investigadores à próxima fase, combinar todas as descobertas de campo com as evidências físicas iniciais para poderem ver o quadro geral que esteve oculto por trás do álibi aparentemente perfeito. Os resultados da vigilância secreta de vários dias forneceram sinais suficientes para os investigadores de que o ex-genro da vítima não era apenas uma testemunha familiar, emocionalmente envolvida, mas alguém que guardava interesses pessoais por trás de seu rosto impassível, que parecia não ser perturbado pela tragédia. Quando eles começaram a combinar todos os registros de movimento com os padrões de comunicação registrados em seu celular, uma linha vermelha emergiu, apontando para uma coisa crucial. A relação entre o ex-genro e a vítima era muito mais tensa do que o retratado na declaração oficial. Os investigadores encontraram uma série de mensagens de texto contendo discussões sobre a partilha de bens da família, especialmente relacionadas aos planos de vender a antiga casa onde o casal morou antes do divórcio. Nessas mensagens, ficou claro que o ex-sogro se recusava a dar a parte que Lucas exigia, causando uma tensão que continuou a aumentar nas últimas semanas. Em uma das mensagens que foi apagada, mas recuperada com sucesso do sistema de backup, o ex-genro usou uma linguagem ameaçadora, insinuando que não ficaria quieto se não recebesse o que considerava justo. Essas palavras eram fortes o suficiente para serem consideradas um gatilho emocional em um caso como este. Quando os investigadores examinaram o histórico de chamadas, descobriram que na noite anterior ao incidente, o ex-genro recebeu uma ligação de alguém ainda não identificado, e a duração da conversa foi longa o suficiente para levantar a possibilidade de coordenação ou, pelo menos, um desabafo de frustração que o levou a tomar uma decisão precipitada. Neste ponto, os investigadores começaram a desenvolver a hipótese de que o acidente não nasceu de um momento espontâneo, mas estava ligado a um conflito financeiro que fora cuidadosamente escondido. Os investigadores então chamaram alguns vizinhos próximos para fornecer informações adicionais. Um deles mencionou que alguns dias antes do trágico evento, ele havia visto o ex-genro conversando de forma bastante intensa com um motorista de caminhão perto de um pequeno boteco, como se estivessem negociando ou discutindo algo que não queriam que outras pessoas ouvissem. Este testemunho criou uma pequena onda na investigação, pois o padrão se alinhava com as gravações das câmeras que mostravam o caminhão passando várias vezes antes e depois do incidente. Após a coleta dessas informações, o chefe da equipe de investigação começou a conectar todas as peças da evidência, percebendo que o motivo mais provável não era mais apenas uma emoção momentânea, mas uma combinação de pressão econômica, um sentimento de injustiça e um desejo de vingança contra o ex-sogro, que era visto como um obstáculo aos seus direitos. A clareza desse motivo tornou-se ainda mais forte quando os investigadores releram as mensagens de texto rudes enviadas alguns dias antes, mostrando uma raiva que vinha fermentando há um bom tempo. Os investigadores então reexaminaram as gravações das câmeras da rua que mostravam o movimento do caminhão naquela manhã. Eles descobriram que a rota do caminhão em direção ao local do incidente era muito consistente com o trajeto que o ex-genro fazia toda vez que saía de casa, abrindo a possibilidade de que ele soubesse exatamente a hora e o local onde a vítima realizava sua rotina matinal.
Isso era importante porque apenas alguém que conhecesse os hábitos da vítima com grande detalhe poderia calcular o momento para fazer algo que parecesse um acidente. Quando os investigadores aprofundaram a análise dos ferimentos no corpo da vítima, relatados pela equipe médica, descobriram que o padrão de lesões não correspondia totalmente a um acidente aleatório, mas indicava uma direção de colisão focada em um lado do corpo, como alguém que se tornou um alvo em um caminho predeterminado. Essa inconsistência tornou ainda mais claro que a vítima não estava em uma posição aleatória quando o caminhão a atingiu, mas em um ponto que havia sido calculado para criar um impacto que parecesse natural. Com todas essas descobertas, os investigadores perceberam que estavam diante de um motivo forte o suficiente para levar alguém a criar um cenário que parecesse um acidente. O ex-genro agora se destacava como a única pessoa com o motivo mais claro para cometer tal ato. Cada pista coletada continuava a apontar para a conclusão de que uma raiva profunda contra o ex-sogro, combinada com o medo de perder seus direitos financeiros, havia formado um impulso perigoso que turvou os limites morais e fez alguém se sentir no direito de tomar medidas extremas para garantir que seus desejos fossem atendidos. No final, os investigadores perceberam que o caso não era mais sobre descobrir se um acidente ocorreu naturalmente, mas sobre desvendar um plano que foi construído através da raiva, interesses pessoais e o desejo de silenciar alguém que era considerado um obstáculo. Esse motivo revelado fez com que os investigadores dessem o próximo passo: reunir evidências mais concretas para arrancar a máscara final do rosto da pessoa que se escondia por trás da história convincente de um acidente. Depois que o motivo pessoal começou a ficar claro e a relação tensa entre o ex-genro e a vítima foi cada vez mais exposta, os investigadores perceberam que agora estavam em um ponto crítico. A direção do caso parecia clara, mas a evidência física que realmente o incriminasse ainda estava longe de ser suficiente para levar o caso a um tribunal com uma base sólida. Eles sabiam que motivo, suspeita ou gravações de comportamento sombrio não se sustentariam sozinhos sem provas irrefutáveis. E foi aí que a grande luta na investigação começou a ser sentida. Os investigadores decidiram rastrear o caminhão gravado pelas câmeras de segurança na manhã do incidente. No entanto, quando chegaram ao estacionamento do veículo em um depósito de mercadorias perto do porto, descobriram rapidamente que o caminhão havia sido lavado, muito rapidamente logo após o incidente. A limpeza excessiva na parte dianteira do caminhão fez os investigadores trocarem olhares, pois uma limpeza tão rápida após um acidente geralmente indica uma tentativa de remover vestígios que poderiam revelar o que realmente aconteceu. Quando examinaram a parte inferior do chassi e o para-choque do veículo, não encontraram arranhões ou manchas que normalmente apareceriam ao atingir uma pessoa. Isso levou os investigadores a suspeitar que a lavagem foi feita de forma completa, usando equipamentos de alta pressão capazes de remover quase todos os pequenos detritos que deveriam ter ficado para trás. Este fato aumentou a suspeita de que o motorista do caminhão poderia estar cooperando com alguém ou, pelo menos, sabia que sua presença no local naquela manhã não era algo que deveria ser descoberto pela polícia. Os investigadores então questionaram o gerente do depósito sobre o histórico do veículo no dia do incidente, mas a resposta que receberam pareceu ilógica, pois o gerente afirmou não ter registrado nenhum agendamento de lavagem de veículo naquele dia. Isso levantou a possibilidade de que a limpeza foi feita diretamente pelo motorista sem a permissão de um supervisor. Essa irregularidade criou uma linha de conexão clara entre o motorista e o ex-genro da vítima, fortalecendo a suspeita de que os dois poderiam ter se encontrado antes para discutir algo relacionado à ação no dia do incidente. Mesmo assim, os investigadores estavam cientes de que tudo o que haviam encontrado até agora ainda eram pistas indiretas. Para vincular o ex-genro ao caminhão, eles precisavam de provas mais tangíveis, algo que pudesse mostrar que o veículo realmente atingiu a vítima no horário mencionado. Eles começaram a reexaminar as gravações das câmeras em formato ampliado, analisando a luz refletida na carroceria do caminhão para encontrar manchas ou amassados que pudessem não ser visíveis a olho nu. Infelizmente, a qualidade da imagem não era suficiente para fornecer resultados conclusivos, então os investigadores tiveram que procurar outra abordagem. Nesse ponto, o chefe da equipe percebeu que uma das melhores possibilidades era procurar por pequenos fragmentos que pudessem ter se soltado do veículo no momento do impacto.
Ele instruiu a equipe a reexaminar a cena do crime usando o método de busca de partículas de metal, geralmente usado em casos de acidentes de trânsito difíceis de provar. O método utilizava um detector especial de fragmentos que podia identificar resíduos de ferro da tinta ou de componentes do veículo. Quando a equipe forense voltou ao local do acidente, eles vasculharam cada canto da rua pacientemente. Após alguns instantes, o detector emitiu um som fraco em um ponto não muito longe de onde o corpo da vítima foi encontrado. Da terra arenosa, eles conseguiram encontrar um pequeno fragmento de metal, com menos de 1 centímetro de tamanho, mas suficiente para ser analisado mais a fundo no laboratório forense. Embora seu tamanho parecesse insignificante para uma pessoa comum, para um investigador experiente, um pequeno fragmento como esse muitas vezes se torna a peça de ferro que conecta todos os elos perdidos da corrente. Quando os resultados do laboratório saíram, os investigadores descobriram que o pequeno fragmento correspondia à mistura de metal do para-choque do caminhão que eles suspeitavam. Essa descoberta se tornou um ponto de virada crucial na investigação. Significava que o caminhão estava de fato no local do crime no horário determinado e que era impossível que o veículo tivesse passado por acaso sem estar envolvido na colisão, que causou a morte da vítima. No entanto, embora o fragmento de metal fornecesse fortes evidências sobre o caminhão usado, os investigadores ainda precisavam de uma ligação direta entre o veículo e o ex-genro, algo que pudesse mostrar que ele tinha acesso ou estava envolvido no arranjo do movimento do caminhão naquele dia. Os investigadores então examinaram o celular do ex-genro mais uma vez e encontraram o histórico de chamadas que mostrava contato com o motorista do caminhão alguns dias antes do incidente. Isso criou uma conexão cada vez mais difícil de negar e indicou que o relacionamento deles não era apenas um conhecido casual, mas poderia estar relacionado ao planejamento de uma ação muito mais séria. Com essa nova descoberta, os investigadores finalmente sentiram que estavam se aproximando do quadro completo do que realmente aconteceu. Embora ainda houvesse partes que precisavam ser confirmadas antes que pudessem tomar medidas legais formais, uma coisa agora estava clara para eles. A tragédia chamada de acidente guardava muitos padrões inconsistentes, e as evidências que surgiam lentamente começaram a apontar para uma verdade que não podia mais ser disfarçada pela história de um acidente que parecia perfeito por fora. Depois que o pequeno fragmento de metal encontrado na cena do crime fortaleceu a ligação do caminhão com o incidente, os investigadores perceberam que o próximo passo deveria ser mais abrangente, especialmente porque ainda não haviam encontrado evidências que pudessem mostrar o padrão da colisão de forma clara e irrefutável. O chefe da equipe finalmente decidiu que uma nova análise forense era necessária, desta vez com técnicas mais meticulosas para reanalisar a superfície da estrada, o ângulo de impacto e a possível presença de outros vestígios de material que poderiam ter sido deixados para trás, mas não foram vistos na primeira observação. A equipe forense foi instruída a trazer equipamentos especiais, geralmente usados em investigações de acidentes complexos, incluindo luzes ultravioleta, fluidos marcadores de resíduos de óleo de veículo e um dispositivo de varredura microscópica que podia detectar pequenas mudanças na estrutura do asfalto devido a um impacto forte. Quando eles retornaram ao local pela manhã, toda a área foi isolada para que não houvesse interferência durante o processo de busca por sinais físicos mais sutis que pudessem ter passado despercebidos anteriormente. Quando a luz ultravioleta foi direcionada para a superfície da estrada, eles encontraram um padrão de resíduos espalhado de forma desigual, mas formando claramente uma direção específica, consistente com a pressão de um veículo pesado freando lentamente. Isso indicava que o caminhão não estava em alta velocidade ao se aproximar da vítima, mas sim desacelerando de forma controlada antes de fazer o impacto. Essa descoberta fez com que os investigadores trocassem olhares com a mesma expressão, percebendo que tal padrão é geralmente encontrado em acidentes que envolvem ação humana deliberada, não uma reação espontânea para evitar uma colisão. Além disso, a equipe forense encontrou vários pequenos pontos no asfalto que continham fragmentos de tinta cuja cor correspondia perfeitamente à camada de tinta do caminhão suspeito. Isso fortaleceu ainda mais a suspeita de que a limpeza do veículo havia sido feita com o objetivo de remover evidências primárias que poderiam revelar a verdade.
Os investigadores anotaram cada detalhe, sabendo que essas descobertas estavam começando a formar um quadro mais sólido de como o acidente aconteceu. À medida que a inspeção se aproximava da calçada onde a vítima foi encontrada, um dos técnicos forenses apontou para um padrão de atrito que não havia sido identificado anteriormente. Após um exame mais atento, ficou evidente que a direção do atrito não se alinhava com a trajetória de queda da vítima se o acidente tivesse ocorrido naturalmente. O padrão, na verdade, indicava que a vítima poderia já estar em uma determinada posição antes do impacto, criando assim uma marca muito regular para um acidente inesperado. Essa descoberta abriu a possibilidade de que o corpo da vítima já estivesse em um ponto previsto, e não se movendo livremente na calçada quando o caminhão se aproximou. Conforme a equipe continuava a análise, eles encontraram pequenos fragmentos de tecido presos em uma fenda na calçada. Após um teste rápido com um dispositivo portátil, os resultados mostraram que o tecido tinha uma textura semelhante ao material das roupas da vítima. Essa descoberta fortaleceu a suspeita de que a vítima poderia ter caído ou sido derrubada antes do impacto, ampliando a possibilidade de que a colisão fosse, na verdade, o golpe final em uma série de ações cuidadosamente planejadas. Os investigadores perceberam que as evidências físicas agora começavam a pintar um quadro muito diferente da história de acidente contada pela família. Eles entenderam que o próximo passo era reconstruir a sequência de eventos com base na combinação de resíduos de óleo, fragmentos de metal, padrões de atrito e vestígios de tecido. Quando todos esses elementos foram mapeados em um diagrama de reconstrução, os resultados mostraram que o caminhão veio de uma direção que não era a rota normal para veículos grandes naquele horário, sinalizando que o veículo foi deliberadamente direcionado para um local específico no momento certo. O chefe da equipe de investigação então reuniu todos os membros para informar que a reanálise havia mudado o status do caso de um acidente suspeito para um incidente quase certamente fabricado, pois cada vez mais partes da evidência física contradiziam a possibilidade de um acidente espontâneo. Ele explicou que o padrão de velocidade incomum do caminhão, a direção de aproximação atípica do veículo e a posição final do corpo da vítima, que era muito sincronizada, indicavam um nível de envolvimento humano muito maior do que o descrito no relatório inicial. Naquela reunião, os investigadores também discutiram que essa análise forense revelava indiretamente a mentalidade do perpetrador, que tentou criar a ilusão de um acidente usando cálculos de tempo, localização e condições da estrada adequadas para fazer a história parecer plausível. Eles perceberam que o que parecia um acidente comum havia se transformado em um ato que explorava uma brecha na rotina da vítima com o objetivo de eliminar alguém sem deixar sinais óbvios. No final da inspeção, os investigadores entenderam que agora tinham uma base sólida para avançar para a próxima fase, confrontar o principal suspeito com evidências forenses que não podiam ser refutadas, pois cada nova descoberta mostrava cada vez mais que este acidente era apenas um véu fino para encobrir uma ação muito mais sombria e planejada. Depois que todas as descobertas forenses foram reunidas e comparadas com as gravações das câmeras e os depoimentos dos moradores locais, os investigadores finalmente começaram a ver um quadro muito mais claro de como o incidente ocorreu. Eles puderam concluir que o que parecia um acidente era, na verdade, uma série de ações calculadas com esmero. Cada peça de evidência, desde os resíduos de óleo até os fragmentos de tinta grudados no asfalto, mostrava um padrão que não poderia ter ocorrido naturalmente em uma colisão súbita. Assim, os investigadores começaram a reconstruir o cenário do evento com uma lógica mais madura. Ao reverem as gravações das câmeras em câmera lenta, ficou evidente que o caminhão, na verdade, começou a reduzir a velocidade mais cedo do que deveria, mas não em uma tentativa de evitar a vítima, e sim como se estivesse esperando que a vítima atingisse um ponto específico antes que o veículo se direcionasse diretamente para o caminho por onde o homem caminhava. Esse padrão de frenagem era consistente com a ação de alguém que já conhecia a rotina da vítima, especialmente a hora e o caminho que ele costumava percorrer todas as manhãs. A possibilidade de o perpetrador ter uma proximidade suficiente para conhecer esses hábitos tornou-se cada vez mais forte. Os investigadores também notaram que a rota do caminhão naquela manhã não seguia o trajeto normal de veículos de carga que passavam por aquele bairro. Em vez disso, ele fez uma curva raramente usada que terminava exatamente no ponto onde a vítima foi encontrada.
eles perceberam que o veículo havia sido direcionado especificamente para chegar àquele local ao mesmo tempo que a vítima. Essa descoberta forneceu uma base científica muito forte de que o perpetrador não apenas conhecia os hábitos da vítima, mas também utilizou essa rotina como uma ferramenta para executar um plano que havia sido preparado. Quando a análise avançada foi realizada sobre o padrão de impacto, o perito forense descobriu que o ângulo de entrada do veículo não mostrava sinais de reação espontânea, e a posição do corpo da vítima após ser atingido também estava muito sincronizada com a trajetória formada pelo veículo. Isso deixou os investigadores ainda mais convencidos de que o veículo não estava evitando, mas sim cercando uma posição específica. Esse padrão revelou que o perpetrador entendia como controlar a velocidade, a direção e o tempo com precisão para que a colisão parecesse um erro fatal e imprevisível. Em uma reunião a portas fechadas realizada após obter os resultados completos da análise, o chefe da equipe explicou que um acidente como este era quase impossível de acontecer sem o controle total do motorista e que esses padrões não podiam ser explicados por pânico ou negligência. Ele acrescentou que alguém que quisesse fazer um acidente parecer natural teria que entender muito bem o ambiente, incluindo a velocidade segura para fazer o impacto parecer realista, mas ainda assim fatal. O fato de o caminhão ter diminuído a velocidade exatamente em um ponto específico reforçou a suspeita de que tudo foi feito com um objetivo muito específico. Os investigadores então concluíram que apenas alguém que conhecia o cronograma, os hábitos e o padrão de caminhada da vítima seria capaz de realizar uma ação com tal precisão. Sem esse entendimento, seria quase impossível cronometrar com tanta exatidão. As evidências mostraram que o ex-genro da vítima, que durante todo o tempo alegou não conhecer os detalhes da rotina de seu ex-sogro, na verdade tinha acesso total a essa informação através do relacionamento familiar que já foi muito próximo. Isso tornou sua posição como a pessoa mais provável de ter planejado o cenário ainda mais clara. Quando o arquivo preliminar foi refeito com base nas conclusões científicas forenses, os investigadores incluíram dados sobre a velocidade do caminhão, o padrão de frenagem, a rota do veículo e o horário em que a vítima caminhava todas as manhãs. Todas essas partes se combinaram para formar uma narrativa forte de que este incidente foi um ato planejado, não um acidente aleatório. Os investigadores também notaram que a ação do perpetrador dependia muito do momento em que a vítima estava no ponto certo, de modo que a distância entre o conhecimento do perpetrador e a execução do plano quase não deixava margem para erro. No final, esta conclusão científica marcou um ponto importante na investigação. Agora, os investigadores não dependiam mais apenas de suspeitas, mas tinham uma base técnica sólida para afirmar que este acidente foi totalmente fabricado. Com essas evidências, eles estavam prontos para avançar para a próxima fase, confrontar as partes envolvidas e estreitar o círculo de perpetradores até que a verdade, que esteve oculta por tanto tempo, pudesse ser revelada sem dúvida. Depois que a conclusão científica provou que o acidente foi claramente um ato fabricado com cálculos muito precisos, os investigadores decidiram que era hora de levar a investigação a uma fase mais decisiva, prender a pessoa mais suspeita e confrontá-la com evidências que não podiam mais ser negadas. Na manhã determinada, a equipe se dirigiu para a área de armazenamento do Porto de Salvador, onde o ex-genro da vítima trabalhava como carregador. Eles encontraram um homem parado ao lado do caminhão que ele costumava usar para mover mercadorias. Quando os policiais se aproximaram dele, ele pareceu surpreso, mas tentou manter a calma, como se sentisse que ainda era capaz de manter o álibi que havia guardado com tanto cuidado durante todo esse tempo. Um policial imediatamente leu o mandado de prisão, e o homem tentou perguntar o motivo da detenção, fingindo confusão, mas o tom de sua voz tremeu um pouco, indicando que ele, na verdade, já esperava que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde. Ele foi então levado para a delegacia para um interrogatório intensivo, enquanto outra equipe se movia para coletar documentos adicionais e reexaminar os contatos telefônicos que estavam ocultos em seu celular. Quando o interrogatório começou, ele tentou manter uma atitude calma e respondeu a cada pergunta com quase o mesmo padrão de antes. No entanto, depois que os investigadores mostraram a gravação da câmera que mostrava o caminhão voltando ao local do crime, sua expressão mudou lentamente, sinalizando que sua linha de defesa estava começando a ruir.
Ele tentou se esquivar dizendo que o motorista do caminhão não era ele e que não tinha nenhuma relação com o motorista que dirigia o veículo. No entanto, os investigadores imediatamente mostraram outra gravação que o mostrava conversando com o motorista do caminhão alguns dias antes do incidente. Com as evidências se acumulando, o ex-genro começou a perder a compostura, e sua voz ficou mais alta cada vez que ele tentava explicar que o encontro foi apenas uma conversa casual que não tinha nada a ver com o trágico incidente. Mas os investigadores não pararam por aí. Eles mostraram os resultados da análise do celular, que revelaram uma chamada do número do motorista do caminhão na noite anterior ao incidente. A chamada durou tempo suficiente para levantar a suspeita de que eles estavam discutindo algo importante. Quando os investigadores perguntaram o motivo da chamada, ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois tentou responder com uma desculpa inconsistente, fazendo com que os investigadores percebessem que o álibi que ele havia construído estava desmoronando. Nesse ponto, sua ex-esposa, Sofia, que anteriormente havia defendido o ex-marido, também foi chamada para um interrogatório adicional. Quando os dois se sentaram em salas separadas, os investigadores notaram um padrão interessante. Cada resposta que eles davam começou a divergir. Sua ex-esposa inicialmente ainda tentou manter a história de que o acidente foi puramente um desastre, mas quando os investigadores mostraram as evidências forenses sobre o padrão de impacto em comum, ela começou a ficar inquieta e lentamente perdeu a confiança na narrativa que havia mantido. Ela começou a dizer que seu ex-marido havia mostrado uma mudança estranha de comportamento alguns dias antes do incidente, incluindo chegar tarde em casa várias vezes e receber frequentemente chamadas de um número que ela não conhecia. Quando os investigadores mostraram essa discrepância de depoimentos ao ex-genro, o homem ficou ainda mais agitado e começou a culpar sua ex-esposa, dizendo que foi ela quem o forçou a ajudar a resolver um problema familiar que nunca acabava. Ele alegou que sua ex-esposa estava furiosa porque a partilha de bens não estava de acordo com suas expectativas, e que foi essa pressão que o levou a fazer coisas que não deveria ter feito. No entanto, essa declaração foi imediatamente refutada, pois sua ex-esposa já havia dado um depoimento diferente, insinuando que ela nunca soube do plano perigoso que estava sendo elaborado por seu ex-marido. No final, os investigadores viram que os dois estavam jogando a culpa um no outro para se salvarem, e esse padrão de acusação mútua tornou-se um sinal de que a história de acidente que eles construíram juntos havia se desintegrado completamente. O álibi que parecia sólido no início da investigação agora estava rachado por todos os lados, e os investigadores sabiam que haviam conseguido empurrar as duas principais testemunhas para fora da zona de conforto que eles guardaram por tanto tempo. Com o interrogatório contínuo e as evidências se tornando irrefutáveis, os investigadores perceberam que haviam chegado ao ponto em que a verdade não podia mais ser encoberta por desculpas vazias. O próximo passo era extrair uma confissão completa que pudesse revelar como o cenário foi planejado, quem estava envolvido e o que realmente aconteceu naquela manhã trágica que por tanto tempo foi chamada de acidente. Depois que a sessão de interrogatório fez o álibi das duas testemunhas desmoronar completamente, os investigadores decidiram que o próximo passo era realizar uma reconstrução completa com base em todas as evidências coletadas. Assim, eles poderiam entender como o plano foi executado do início ao fim. Combinando os padrões de movimento do caminhão, a rotina da vítima e as atividades suspeitas do ex-genro durante as semanas anteriores, os investigadores começaram a ver que a ação daquela manhã não foi um evento espontâneo, mas o clímax de um processo de planejamento que foi realizado com paciência e cálculo. Com base na análise dos dados de localização do celular, os investigadores descobriram que o ex-genro havia seguido a vítima à distância várias vezes durante as 2 semanas anteriores ao incidente, observando qual caminho o idoso costumava percorrer todas as manhãs, bem como a hora exata em que ele saía de casa. Ele parecia ter escolhido não se aproximar abertamente, mas apenas observar de pontos diferentes para que sua vítima não percebesse que estava sendo vigiada. Cada passo e hábito da vítima foi mentalmente registrado, determinando a rotina que ele considerava mais apropriada para executar o plano que guardava em sua mente. Quando o momento da execução se aproximou, ele começou a dar passos adicionais, como um breve encontro com o motorista do caminhão, que então se tornou uma parte importante do plano.
Embora o motorista do caminhão, Jair, afirmasse não saber o que estava sendo planejado, as gravações mostraram que ele recebeu uma quantia em dinheiro alguns dias antes do incidente, levantando a suspeita de que ele poderia ter sido usado como uma ferramenta sem entender o verdadeiro propósito. Lucas explorou bem essa brecha, pois sabia que o motorista se concentraria apenas em seu trabalho e não prestaria muita atenção aos pequenos detalhes durante a operação do veículo. Na manhã do incidente, o ex-genro levou o caminhão por uma rota alternativa raramente usada, uma rota que ele escolheu por ser menos movimentada e permitir que o veículo se movesse sem atrair atenção. Ele esperou em um ponto específico de onde podia ver a vítima à distância. Quando o idoso se aproximou do local que ele havia calculado, ele começou a diminuir a velocidade do veículo lentamente. No entanto, a redução da velocidade não foi porque ele estava tentando evitar a vítima, mas porque queria garantir que a posição da vítima estivesse no caminho certo para criar um acidente que parecesse natural, mas ainda assim fatal. Os investigadores também descobriram que o ângulo do veículo ao se aproximar da vítima indicava que o perpetrador havia direcionado o caminhão para um ponto que tornava impossível para a vítima desviar, tornando a colisão inevitável. No momento que considerou mais apropriado, ele pressionou o acelerador apenas um pouco para dar o empurrão final, de modo que o corpo da vítima foi empurrado para a frente do veículo com força suficiente para causar ferimentos fatais, mas ainda parecendo um acidente aleatório para quem não soubesse o que realmente estava acontecendo. Após o impacto, ele não fugiu imediatamente, mas executou um plano igualmente calculado: dar a volta com o veículo e retornar ao local para garantir que a vítima estivesse completamente imóvel. As gravações da câmera mostraram como o caminhão parou por um momento perto do corpo da vítima antes de finalmente partir lentamente em direção à saída. Essa ação não refletia pânico, mas sim alguém se certificando do resultado do que havia planejado meticulosamente. Em seguida, ele usou os poucos minutos que tinha para chegar ao depósito local e lavar imediatamente toda a parte dianteira do veículo com um pulverizador de alta pressão, removendo qualquer resíduo de óleo, tinta ou pequenos fragmentos que pudessem ter ficado presos devido ao impacto. Essa ação foi realizada muito rapidamente, mostrando que ele já havia preparado o local e o equipamento para que o processo de limpeza pudesse ser feito sem obstáculos. Os investigadores notaram que a limpeza era completa demais para ser chamada de um hábito comum, tornando-se uma forte evidência de que o perpetrador estava tentando apagar todos os vestígios que pudessem ligá-lo ao incidente. Quando a reconstrução foi concluída e combinada com as evidências físicas e as gravações das câmeras, os investigadores perceberam que todas as ações do perpetrador demonstravam um profundo conhecimento da rotina da vítima, bem como a capacidade de manipular a situação para que parecesse um acidente. Eles viram que o plano não era apenas um ato brutal, mas também um esforço sistemático para destruir alguém sem deixar sinais claros. No final, esta reconstrução permitiu que os investigadores apresentassem claramente o fluxo dos eventos ao público e às autoridades judiciais, pois cada passo do plano foi revelado através de evidências lógicas que não podiam mais ser negadas. A série de eventos confirmou que a morte da vítima não foi resultado do azar, mas um ato friamente planejado por alguém que já fez parte da família, mas que depois escolheu um caminho sombrio por interesse pessoal. Depois que a reconstrução completa foi apresentada e todas as evidências físicas foram corroboradas com os resultados da análise forense, o caso entrou oficialmente na fase de julgamento. O tribunal em Salvador estava lotado de cidadãos que acompanhavam o caso desde o início. Eles queriam ouvir em primeira mão como alguém que já fez parte de uma família pôde planejar um ato tão hediondo e disfarçá-lo como um simples acidente. Quando Lucas, o ex-genro da vítima, foi conduzido ao tribunal, seu rosto estava pálido e desprovido de toda a autoconfiança que ele usará para esconder a verdade por trás de uma máscara de calma. O promotor público apresentou a série de evidências coletadas, incluindo o padrão de frenagem que indicava planejamento, as gravações de vídeo que capturaram o momento em que o caminhão retornou, bem como a reconstrução do tempo que revelou os movimentos do suspeito durante as 2 semanas anteriores ao incidente. Cada prova foi exibida com clareza, não deixando espaço para o réu escapar da realidade que agora se desdobrava diante de todos.
O réu tentou várias vezes encobrir seu papel, dizendo que era apenas uma vítima das circunstâncias, mas cada vez que ele falava, os fatos científicos refutavam todas as suas mentiras. Quando o juiz leu a sentença, a sala do tribunal ficou em silêncio, e a voz que saiu dos lábios do magistrado trouxe um fim à longa jornada deste caso. O réu foi condenado a uma pena severa por seu papel no ato que causou a morte da vítima de forma planejada. A decisão foi recebida com um suspiro de alívio pela família da vítima, que finalmente obteve respostas para o mistério que os assombrava. O juiz declarou que este crime não foi apenas um ato momentâneo, mas uma série de decisões frias impulsionadas pela ganância e vingança pessoal. Fora do tribunal, a comunidade de Salvador discutia o caso com um misto de horror e preocupação, pois muitos não conseguiam acreditar que alguém pudesse usar o conhecimento dos hábitos de um familiar para criar uma morte que parecesse um acidente. O caso tornou-se um lembrete de que o crime às vezes vem da pessoa mais próxima e que a maior tristeza não é apenas perder alguém, mas saber que o culpado é alguém que um dia foi chamado de família. No final, os investigadores envolvidos no caso disseram que, embora a verdade tenha demorado a chegar, a justiça encontrou seu caminho. Cada parte de seus esforços provou que nenhum crime pode se esconder para sempre. Este caso deixou uma mensagem profunda para a sociedade. A honestidade e o respeito nas relações familiares são alicerces que não devem ser perturbados pela ambição e pela raiva, porque quando esse limite é ultrapassado, a tragédia se torna uma sombra escura que destrói mais de uma vida. A história finalmente se encerrou com uma realidade simples mas poderosa. A justiça pode ser lenta, mas nunca para de se mover e no devido tempo, sempre